A palavra de Deus leva-nos a entender que cada dia da nossa vida é um dia que o Senhor fez. E não para aí, não é verdade? Esse é o dia que fez o Senhor. Alegremo-nos e regozijemos nele. É verdade que em alguns momentos da nossa vida a tristeza nos acomete, nos invade, ficamos tristes, mas o propósito de Deus é que tenhamos corações alegres. A alegria do Senhor é a nossa força. Diz a Bíblia em Provérbios 15:15, que todos os dias do aflito são maus, mas o de coração alegre tem um banquete contínuo. A Bíblia diz que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã, pois na ira, Deus lembra da misericórdia, encontramos o favor dele. Muito bem, hoje à noite nós vamos ao texto de Josué, primeiro Salmo 40, verso 5, porque vocês estão memorizando esse verso da palavra de Deus. Os primeiros versos do Salmo 40 e principalmente o verso 5. Vamos lá, abram lá a sua Bíblia, Salmo 40, verso 5. O salmista começou a contar, fez uma visualização de fatos das maravilhas de Deus com Israel e concluiu dizendo que muitas são essas maravilhas, que envolvem também os pensamentos de Deus. Salmo 40. Amém ou não? Salmo 40, verso 5. É o que geralmente acontece quando uma pessoa recebe na sua vida, de uma maneira sobrenatural, uma obra de Deus, o agir de Deus, causa um impacto, como ocorreu com o salmista, Deus trazendo para ele o livramento. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Josué 3:5. Josué 3:5. De um tempo adiante, retrocedamos, então agora para Josué 3:5. Da semana passada para esta, do texto das maravilhas de Deus, a travessia do Mar Vermelho, para este texto que vamos ler agora, um período se passou de 40 anos. Disse Josué também ao povo, no momento que é dada a palavra para Josué, em Josué capítulo 3, depois dos príncipes falarem com a nação, com o povo de Israel, Josué então introduz na sua fala ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Vamos orar. Queremos, ó Deus bendito, que o Senhor seja, nesse nosso tempo de culto, de reunião, adorado como Deus bendito, poderoso, Senhor, que opera maravilhas no meio do seu povo. E cremos, ó Deus, que entre nós, aqui hoje à noite, todos nós, indiscutivelmente, temos sido atingidos pelas maravilhas do Senhor. A começar de onde o Senhor nos encontrou, no lamaçal do pecado, e operando na nossa vida, na obra do Santo Espírito, trazendo convicção do nosso pecado e da nossa necessidade
de reconhecermos o único e todo suficiente Salvador na pessoa do Senhor Jesus. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, por essa obra do Senhor, por essa manifestação do Filho do Senhor, deixando os altos céus e vindo para identificar-se com o pecador, no propósito de buscar e salvar o que se havia perdido. Nestes que estavam perdidos, nos encontrávamos outrora. E o Senhor, com grande poder e obra, nos resgatou. Experimentamos a obra do Senhor, levando-nos ao conhecimento de recebermos Jesus como nosso único e todo suficiente Salvador. Que nesta noite, Pai, pregando a Tua palavra, amados ouvintes, quer sejam dos que estão aqui na igreja, quanto aqueles que nos acompanham pela transmissão, que tenhamos a clara, precisa e cristalina comunicação da palavra do Senhor. Fala conosco, Senhor. Venha a Tua palavra de encontro ao mais profundo do nosso ser. E que não permita, Senhor, que retornemos para os nossos lares da mesma maneira como chegamos. Que tenhamos a obra do Senhor em nossas vidas, em nossos corações. Oramos com gratidão, no nome de Jesus. Amém. O Deus que operou poderosamente, libertando Israel da escravidão no Egito, com a providência de levar este povo para uma terra que mana leite e mel. Nem mesmo quando este povo, por pecado de incredulidade, atrasaria este processo, como de fato o fez em 40 anos. Israel, então, ficaria no deserto devido ao pecado de incredulidade, impedidos de entrar em Canaã por 40 anos. Ainda assim, Deus providencialmente cuidaria como de fato cuidou do seu povo. Quando esses 40 anos findaram-se, já entre os israelitas, não mais eles tinham a pessoa de Moisés como seu líder, porque no tempo do deserto, com o povo de Israel, quando Deus milagrosamente fez com que da rocha brotasse água para o povo, a ordem para Moisés era falar com a rocha. E ao bater na rocha, Moisés foi impedido de entrar em Canaã com o povo. Deuteronômio 34 mostra numa contemplação muito bela, Moisés subindo no monte. E Deus então, deste monte, o faz ver toda a beleza e esplendor da terra de Canaã. Um médico costuma dizer, nos dias em que nós vivemos, que se o ser humano hoje pudesse chegar com vida a 120 anos, ele chegaria com certeza, sem enxergar, sem usufruir da visão física. Mas veja lá comigo, rapidinho, Deuteronômio 34, que Moisés estava com uma visão de Deus mesmo, magnífica. Ele sobe no Monte Nebo e vê a terra prometida, e é este o momento da morte de Moisés. Verso 4, disse-lhe o Senhor:
esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua semente a darei. Mostro-te para veres com teus olhos, porém para lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme ao dito do Senhor. E o sepultou num vale na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Lindo essa expressão da palavra de Deus atinente a Moisés. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu o seu vigor. 120 anos, amado. Deus na sua palavra está dizendo isto aqui. Boa visão. E olha que ele não tinha óculos para ajudá-lo, dando-lhe melhor projeção na sua visão. Nunca perdeu o seu vigor. Isso nos desafia. Mandaram um quadro no Face. Sabe aquele quadro que eles têm, sei lá, parece que tem 300 números 9. E dentre estes 300 números 9, tem um 8 em algum lugar. Só de olhar você já desanima. Falei, vou mexer com isso não. Vem um pensamento, por que não? Arruma um jeito. Encontra o número 8. Eu estava sem óculos. Peguei a tela, fiz uma projeção de abertura bem enorme, e fiquei, aí eu vi 9, o 9 ficou grande, ficou interessante. Eu fiquei olhando os ângulos, aí eu encontrei o número 8. Aí alguém falou assim, aí é fácil. Eu falei, é fácil, mas embaralha a vista, não é tão fácil assim. Mas Moisés, com essa visão aos 120 anos, Deus recolhendo o seu servo, e agora então, Israel, 40 anos se cumprem, e eles então estão às portas de entrarem na terra de Canaã. De muitas maravilhas que Deus já havia feito com o seu povo, depois daquela maravilha da travessia do Mar Vermelho, Deus agora então, nesse momento de introduzir o seu povo em Canaã, iria abrir o Rio Jordão. E tem alguém para assumir o lugar de Moisés, que é então Josué. Josué que lá no Egito havia acompanhado a saída do povo de Israel. Josué, amados, passou como por terra seca pelo Mar Vermelho, acompanhou toda a trajetória de Moisés. Aliás, Josué na Bíblia foi por Deus chamado de servo de Moisés. Sucedeu Josué 1, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés. Josué, por todo o tempo dos 40 anos de Moisés com Israel, ele estava servindo Moisés, dedicando-se com muito apreço a sua vida ao Senhor, acompanhando Moisés. E agora então, Moisés é morto. E Deus tinha em Josué o homem que ele usaria para levar o povo para Canaã. Uma missão extremamente importante. Mas Josué, que servindo ao Senhor foi servo de Moisés, tão bem quanto Moisés descreve Deus na palavra, Josué também haveria de descrever Deus. Quando Josué diz ao povo, convoca o povo na preparação para a passagem do Jordão,
santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Talvez por um instante sequer, em fração de minutos, Josué trouxesse à sua mente aquele lindo cântico que Moisés apresentou ao povo quando acabaram de atravessar o Mar Vermelho. Vamos lá para Êxodo capítulo 15, verso 11. Abra lá comigo em Êxodo capítulo 15, verso 11. Êxodo capítulo 15, verso 11. Olha a palavra de Deus nas palavras do cântico de Moisés. Está lá em Êxodo capítulo 15, verso 11. Êxodo 15, verso 11. Eu leio para você. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu glorificado em, diga alguém? Santidade. Terrível em louvores, obrando o quê? Maravilhas. No cântico de Moisés, ele faz essas perguntas. Com quem comparar o nosso Deus? Ele é glorificado em santidade, terrível em louvores, obrando maravilhas. O nosso Deus, Ele é santo. Naqueles 40 anos do povo no deserto, Deus usou de todos os recursos e aquilo que fora possível dentro do plano e intento dele. Mostrar para o povo que, sendo o povo dele, ele é o Deus santo. A santidade de Deus, podemos dizer que é seu atributo mais exaltado e destacado, porque expressa a majestade da sua natureza e caráter morais. Moisés, Jó, Isaías, só no livro do profeta Isaías, por mais de 30 vezes, o profeta Isaías destaca a santidade de Deus. Deus é santo. Inclusive, a conversão de Isaías acontece quando, no ano em que morreu o rei Uzias, ele tem uma visão de Deus no templo. Basta lermos Isaías capítulo 6. Isaías 6. Apenas alguns versos, Isaías 6. Isaías capítulo 6. Imagine você, um Isaías impuro, de língua impura, de lábios impuros, como ele menciona aqui, habitando no meio de um povo de impuros lábios. E ele diz que com os olhos ele viu o rei, o Senhor dos exércitos. E a Bíblia diz assim, no ano em que morreu o rei Uzias, estão lá comigo? Eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E o seu séquito enchia o templo. E os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam.
cada asa, cada duas na sua função específica. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. A santidade do nosso Deus leva-nos a entender, nós aqui, nós amados da transmissão, que Deus é completamente separado do pecado e total e absolutamente comprometido com a sua honra. A Bíblia diz: ele é santo, santo, santo. Uma das razões por que bradou Jesus na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? É que Cristo tomou sobre si os nossos pecados, e Deus não suporta o pecado, virou o rosto para o seu Filho. E o próprio Isaías diz que o meu e o seu pecado faz divisão, separação entre nós e Deus. Deus é santo. Já já você vai entender onde nós queremos chegar nessa questão, trazendo para nós uma compreensão de quem é Deus neste aspecto, do seu atributo de santidade. Por que Josué convocou o povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Você já observou na oração de Jesus como ele se relaciona, como ele se refere a Deus? Lá em João capítulo 17, verso 11, ele diz assim: e eu já não estou mais no mundo. Ele está orando. E mencionando em relação aos discípulos, ele diz: mas eles estão no mundo, eu vou para ti. Eu parei quando eu estava vendo esse texto aqui: eu vou para ti. Fiquei pensando, que lugar magnífico que o Senhor Jesus está. Lá não tem problema de contaminação, de pecado, de Covid. Eu vou para ti. Mas sabe o que ele diz lá na sequência do texto? Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Olha, Jesus rogando pelos seus discípulos, pelos seus seguidores, sendo guardados, protegidos. Amados, o povo de Deus é um povo adquirido. Há algo de Deus nesse povo. A libertação do Egito, na maravilha da abertura do Mar Vermelho, simbolizando a libertação nossa da escravidão do pecado para uma nova vida em Cristo Jesus, custou alto preço, o preço do sangue imaculado do Santo Jesus. Com Deus, ele é Deus que é santo, Jesus é santo, o Espírito Santo é santo. E agora então, e nós? E nós? Quer ver? Interessante? O mesmo Deus que nos liberta do poder do pecado, que nos salvou, chama o seu povo para uma obra que ele mesmo vai provocar, desencadear essa ação de levar-nos a uma separação para ele. Levítico 11, 45. Abra lá a sua Bíblia, Levítico 11, 45. Gênesis, Levítico. Toda vez que você estiver lendo o livro de Levítico, que chegar no capítulo 11, verso 45, Deus leva-nos a entender
que contaminação, seja ela no terreno espiritual, seja ela no terreno emocional ou físico, contaminação é contaminação, amados. Eu gosto da empresa que eu trabalho, quando eles fazem aquelas palestras para falar de contaminação. Contaminação é algo muito perigoso, pode levar a pessoa a um estado miserável na sua saúde e até mesmo a morte. Não é isso que você tem entendido nos últimos dias, na questão de contaminação? E Deus, com toda a providência dele, com todo o zelo de Deus, com todo o amor, com todo o cuidado, ele trata com o povo dele. O que eles poderiam e o que eles não poderiam fazer. Numa verdadeira obra de santificação com o seu povo. Isso vocês podem comer, isto não. E aqui no texto de Levítico 11:45, ele diz assim, ó: porque eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus, e para que sejais santos, porque eu sou santo. Você entende a expressão santificai-vos? É uma separação do pecado e do mundo para Deus. Nós estamos nos apresentando a Deus. Lá em Romanos capítulo, antes de eu ir para Romanos, deixa eu ir para o outro texto. Salmo 30, verso 4 e 5. Salmo 30, versos 4 e 5. Fica tranquila que 19h40, já está aqui cronometrado, tempo de regressarmos para casa. Salmo 30, verso 4 e 5. Eu estou só fazendo a introdução do que eu vou pregar nesse assunto da segunda maravilha de Deus com o seu povo. Salmo 30, cadê o meu aqui? Deixa eu achá-lo aqui. Ainda estou impressionado com aquela visão boa de Moisés e não perder o vigor dele. Estou impressionado. Salmo 30, verso 4 e 5. Cantai ao Senhor, vós quem? Que sois seus? Quem que Deus disse que era para ser santo? O povo dele. Qualquer pessoa que vem para o povo de Deus, Deus quer que tal pessoa seja separada para ele. Esta é a designação, o entendimento, o ensino por detrás da palavra santo. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade. Por quê? Porque a sua ira dura só um momento. Pode ser um momento de 3 anos, um momento de 7 anos. De vez em quando perguntam-me: até quando vai essa fase que nós estamos vivendo agora? Pode ser de 7, de 3, eu não sei. Só que eu tenho lido na palavra de Deus de calamidades que duraram 7 anos. Deus entregou o seu povo nas mãos dos medianitas por 7 anos por causa de pecado e desobediência. Nos dias de José no Egito, o Egito, depois de 7 anos de fartura, teve 7 anos de fome. Mas lá estava José, por causa do povo de Deus, para preservá-los. Deus o levantou, não foi o rei do Egito que levantou José como governador, foi Deus que o levantou como governador, tirando-o da prisão para o trono, ou para a posição de governador. Apenas quem mandava, delegava em todo o Egito abaixo de Faraó. Tinha até um anel, um lindo anel no dedo. E como que o pessoal
respeitava aquele hebreu com muito aspecto de egípcio. Tanto que os irmãos, quando lá chegaram, bateram os olhos do governador, Zefanate Paneia, não reconheceram o irmão deles. Você costuma reconhecer as pessoas, não costuma? Hoje eu fui na casa de ração, o rapazinho veio me atender, eu falei, ué de Paulista, você saiu da casa de ração do Rodrigo? Ele falou, não, é meu irmão que trabalha lá, eu sou gêmeo com ele, mas é muito parecido, irmão, até a mesma dinâmica, né, do jeito de atender. Eu, muito curioso, eu falei, esse negócio de ser gêmeo, quer ver só? Como é que você chama? Wesley. E seu irmão? Fugiu o nome do irmão dele agora, gente. Mas é um nome interessante. Wellington. Eu falei para minha esposa, por isso que é bom falar para a esposa, você comunica, uma só carne, ajuda bastante. Wellington, é Wesley Wellington. Achei incrível, 15 anos eles têm. Eu achei incrível também onde eles trabalham, mesmo ramo de atividade, em lugares diferentes. Tem até aqueles gêmeos que nasceram juntos e por uma infelicidade, morreram também juntos. Um tentando salvar o outro, quando o primeiro foi acometido no mar por uma onda que o levou, e o irmão tentou salvar e acabaram morrendo os dois. Nasceram juntos e morreram juntos. Mas José estava lá, os irmãos não reconheceram. Mas ele, quando viu aquela turma, Deus, se a memória dele não funcionou por ele mesmo, funcionou pelo agir de Deus. José, está vendo quem está próximo a você? Olha quem está aí. Não sei você, eu choro quando leio aquele trecho da palavra de Deus ali com o povo. O verso 5 diz, a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Povo de Deus, você é povo de Deus. Deus é santo e Ele trabalha em nós. Assim como Deus se separa, é separado do pecado, esse aspecto da santidade de Deus, Ele é completamente separado do pecado. Ele nunca está relacionado com qualquer coisa impura ou que possa demonstrar um comportamento indigno. Ele é puro, santo, santo. Deus perfeito, fiel. Quando você estiver lendo o livro de Isaías, você vai perceber isso. Os Salmos, então, gente, é um banquete mencionando a santidade de Deus. Salmo 29, 3, adorai. Salmo 29, 3. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. O texto de Romanos, capítulo 6, dá um entendimento para nós aqui, a respeito de mim, a respeito de nós, povo de Deus. Romanos capítulo 6. Passei Romanos, atropelei Romanos aqui. Opa, estou lá. Romanos 6. Tem que ter Bíblia aí, ó. Versículo 13. A nossa consagração, dedicação a Deus é algo que envolve todo o nosso ser. Diz aqui o texto: nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça.
porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Graça significa favor não merecido. Ninguém merece nada de Deus. Fomos sentenciados pelo pecado quando o pecado entrou no mundo. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Merecemos a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer? Veja bem, é eu e você que somos aqui responsáveis por essa apresentação. Não sabeis que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servo daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Olha o 17. Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina que fostes entregues. 18. E libertados, eu gosto desse versículo, libertados, aqui é do poder do pecado, fostes feitos servos da justiça. Agora Paulo diz aqui então, falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia, era isso que nós servíamos, e é isso que está entregue um grande número de pessoas agora, porque uma vida de servidão, escravidão ao pecado, daqui a pouquinho eu vou te mostrar em que aspectos a Bíblia mostra de imundícia que as pessoas estão envolvidas. Para servirem a imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para, aí vem a palavra, santificação. Separação do pecado do mundo para Deus. Consagração a Deus. Porque quando erais servos do pecado, estáveis livres da justiça. Mas ele diz, e que fruto tinhas então das coisas de que agora vos envergonhais? O fim delas é a morte. Não apenas a morte física, mas a morte eterna, indo estes para um lugar de perdição eterna. É só algo pesaroso, ruim, terrível. Mas agora, povo de Deus, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para santificação e por fim a vida eterna. Quem nós somos? Quando o Deus Santo se relaciona com nós. 1 Pedro capítulo 2, verso 9 e 10, linda expressão da palavra de Deus, que o apóstolo Pedro nos faz entender na sua primeira epístola. Hebreus, Tiago, vamos lá, vem Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, verso 9 e 10. Quem somos nós? Mas vós sois a geração eleita. E aqui com uma colocação até importante. Nós, como os judeus, nós não somos judeus, não somos daquele povo dos dias do Velho Testamento, nós somos os gentios, alcançados por Cristo, desfazendo a parede de separação. Agora, tal como os judeus, nós podemos nos unir formando um povo. Diz aqui, mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação o quê? Santa. Nação santa, separada para Deus, povo adquirido
para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Muito bem. A santidade, este desafio de Josué para o povo. Por que Josué quer que o povo esteja atento a se santificar perante o Senhor? Porque há maravilhas de Deus para o povo. Ele então diz: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Eu e você queremos usufruir das maravilhas do Senhor. Aliás, o salmista traz uma tremenda empolgação ao nosso coração. Sabe, o que o salmista? Ele nos desafia. O salmista diz: muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco. Muitas. Deus de muitas maravilhas. Deus que de geração a geração tem apresentado e feito as suas maravilhas. E agora, como eu disse para você, o povo está vivendo um momento marcante. É um momento que eles estão próximos de tomar posse em Canaã. Imagine você, alguns aqui nem têm condição de fazer uma visualização dessa forma que eu vou mencionar agora, porque não tem idade. Não é que não completaram ainda 18 anos, é que não tem 40 anos de vida, ou mais. Mas imagine você olhar para 40 anos atrás, e a promessa feita por Deus ao seu povo, agora ela vai ser cumprida. Chegou a hora, chegou o momento. 40 anos de deserto estão no fim. E só tem 2 daquela geração de 20 anos para cima, homens de guerra, que vai entrar em Canaã. Quem são eles? Josué e Caleb. Caleb com 85 anos, esbanjando vigor, numa tremenda alegria. Depois você vai ver comigo, na sequência, semana que vem, Josué, o mesmo Josué de 40 anos, é lógico que amadureceu, envelheceu, talvez os seus cabelos estão grisalhos, ele não tem mais a idade que tinha naquela época, mas Deus disse que ele e Caleb entrariam em Canaã. E Josué é o líder agora, e ele entende muito bem como proceder de acordo com a vontade de Deus. Ele diz para o povo: a vontade de Deus é que nós santifiquemos, porque o Senhor vai fazer maravilhas no nosso meio. Imagine, amados, nós aqui, tomando essa admoestação, vamos nos consagrar, porque Deus tem maravilhas para nós. Há anos atrás, abra lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, já preguei várias vezes nesse texto, do qual nós vamos ler agora, falando de vontade de Deus, para o Felipe, para o Rafael, para todos nós. E esse texto, ele é marcante. Imagine uma igreja se levantando no meio da impiedade de Tessalônica, das práticas imorais que eram feitas naquela época, e Paulo, então, no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, finalmente, irmãos, dentro do conteúdo que ele expõe na epístola, rogamos e exortamos o Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que abundeis cada vez mais.
Porque vós bem sabeis, verso 2, que mandamento vos temos dado pelo Senhor Jesus. Verso 3, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, ou seja, de toda sorte de imoralidade, de impureza moral, de contaminação. Tem uma lista lá em Gálatas 5,19. Deus não quer que o seu povo se comunique com as obras infrutuosas das trevas, que venhamos ser corrompidos, estragados, maculados pelo pecado. E por isso, amados, temos esta palavra para provocar na nossa vida purificação. Como purificará o mancebo o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. Salmo 119. O que é o salmista, então, no seu ímpeto vai dizer? Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Leitura, meditação, devoção da palavra de Deus. Eu falei para um pastor, colega nosso, pastor Augusto. Falei, pastor Augusto, este ano, em abril, eu vou chegar ao meu 40º ano de vida cristã, 40 anos, amados. Entristece o meu coração não ter em cada um desses anos lido a Bíblia toda. Entristece-me. Entristece-me, sim. Eu conheci de uma pessoa que antes da conversão já tinha lido a Bíblia toda. E sem dizer daquele garoto, não tem o nome dele agora, mas muito me impressionou o testemunho dele. Proibido de ter contato com a Bíblia aos 12 anos. Aos 17, ele conseguiu adquirir a sua Bíblia e começou a ler, ao ponto de que, no lugar onde ele vivia, diziam assim, os que já conheciam Jesus como Salvador: tem um rapaz em tal lugar que, lendo a Bíblia, se converteu a Jesus Cristo, só falta batizá-lo. Pode imaginar assim? E com ele, lá chegou o missionário, e por incrível que pareça, passava um rio atrás da casa dele, desse rapaz. E o missionário o levou naquele rio e o batizou. Naquele lugar começou algumas igrejas, ou começou a primeira igreja, depois muitas igrejas, como resultado desse rapaz, do que acontecera com ele. Quer um desafio? Começa a ler a Bíblia. Começa a ler a Bíblia. Você pode fazer apenas um marco. Leia a Bíblia considerando um fato: Deus é santo. E você vai de Gênesis ao Apocalipse, lendo e verificando este fato na palavra de Deus. Você viu os textos que eu mencionei para você? Forma-se uma doutrina nesse assunto. Verso 4, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso, o corpo em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, desejo imoral desordenado, como os gentios que não conhecem a Deus. Isso é muito natural de quem não conhece a Deus. Ninguém oprime ou engana seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus
para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Deus Santo, Espírito Santo, Jesus, o Santo Filho. A semana que vem, eu quero trabalhar com você o Rio Jordão e a disposição nossa diante do Deus de maravilhas. Este santificai-vos tem 3 aspectos que eu quero trabalhar com você a semana que vem. Tem 3 considerações que eu quero trabalhar com você que levam-nos ao terreno de estarmos fazendo a vontade de Deus e também nos colocando à disposição do Deus de maravilhas para aquelas maravilhas que Ele quer realizar em nossas vidas. Não parou. O braço do Senhor não está encolhido. O poder de Deus não diminuiu. Estou até agora impressionado com os olhos de Moisés e com o vigor dele, na idade que ele chegou. Quisera eu, aos 90 anos, ou aos 66, 80, já pensou? Com 80 anos pregando, alguns não, aposenta uma vírgula. Silvio Santos, que é Silvio Santos, estava com 80 anos apresentando um programa de televisão, e eu com 80, se Deus der graça e vigor, por que parar? Se a garganta ainda aguentar, e o ânimo Deus me der, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Eu quero encerrar hoje à noite com 2 versículos que já faz muito tempo que vem pesando no nosso coração. Lá em Israel, no momento de grande celebração perante Deus, eles estavam dedicando o templo ao Senhor. Como nós fazemos quando uma igreja é construída e faz-se a dedicação do prédio, do templo, consagrando, apresentando ao Senhor. E então, segundo Crônicas, capítulo 7, é um texto muito conhecido nosso. Eles oraram no templo, dedicaram o lugar para ser um lugar da manifestação da presença de Deus. E o Senhor aparece a Salomão à noite e diz algo tão sublime: ouvi a tua oração, Salomão. Ouvi tua oração, escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Deus falando aqui, amados, preste atenção nessas palavras do verso 13 e 14. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, primeira possibilidade nociva para o planeta Terra. Segunda, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra. Já imaginou uma praga de gafanhotos? É algo terrível. Como produziremos alimento? Estou falando aqui do planeta Terra, mas não é só Brasil não. É algo pandêmico, pandemia. Ou se enviar a peste entre o meu povo. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados. E diz o que no finalzinho? Sararei a sua terra.
há itens que Deus requer do seu povo: humilhar, orar, buscar a sua face, se converter dos seus maus caminhos. Ele diz que ele vai ouvirei dos céus. Ouvirei dos céus. Você fala aqui e a sua voz, o seu som chega diante do trono de Deus. Ele diz que vai ouvir dos céus, vai perdoar os seus pecados e vai sarar a terra. Há pessoas que dizem: não, nós estamos bem, não pecamos contra o Senhor, não tem por que este mal ser algo dessa natureza, nós estamos bem, tudo está bem, isso não pode proceder de Deus. Deus é amor, mas a Bíblia diz que é justiça. Ainda bem que a ira dele dura só um momento, no seu favor está a graça. Coloquemos-nos em pé hoje à noite. Eu tenho 3 aspectos para a semana que vem. Nós trabalharmos e passarmos o Jordão. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus, Deus da palavra bendita, incendeie-se no nosso coração, ó Deus, o fogo da tua palavra, como este livro do Senhor, essa bendita escritura. Toda a escritura, diz a tua palavra, falando dela mesma, é divinamente inspirada e proveitosa para o ensino, para a correção, para a repreensão, para a instrução, para que o homem do Senhor, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Nos dê, ó Deus, aquela vontade, aquele desejo, aquela admoestação vinda do Senhor, de sermos conhecedores da tua palavra, e não apenas conhecedores, mas também, pela graça do Senhor, praticantes da palavra do Senhor. Abençoa, ó Deus, o nosso povo aqui e aqueles que, pela transmissão, também puderam ter o Senhor falando-lhes através da mensagem. Perdoa, Deus, o nosso pecado. Pecamos contra o Senhor. Precisamos nos humilhar, buscar a face do Senhor, convertendo-nos dos nossos maus caminhos, ao ponto que o Senhor vai nos ouvir dos céus, vai perdoar o nosso pecado e vai sarar a nossa terra. E então, diante da realização dessa maravilha do Senhor, iremos, como Israel, em adoração e louvor, nos apresentarmos perante o Senhor. Obrigado, Deus, pela palavra hoje à noite. Que ela continue falando conosco. Com gratidão eu oro nesse momento no nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Guardados e protegidos pelo Senhor, que todos nós tenhamos uma boa
semana